O Catecismo em minha vida. Meditação dos textos do Catecismo da Igreja Católica a partir da página do Vaticano. A paz do Senhor Jesus, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Este é o segundo vídeo do artigo 3, a Sagrada Escritura, parágrafos do 120 ao 141. Vinde, Espírito Santo, e transformai os nossos corações. O cânon das Escrituras foi a tradição apostólica que levou a Igreja a discernir quais os escritos deviam ser contados na lista dos livros sagrados. Esta lista integral é chamada cânon das Escrituras. Comporta, para o Antigo Testamento, 46 livros, 45 se contar Jeremias e as Lamentações como um só, e para o Novo Testamento, 27 livros. Para o Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, os 2 livros de Samuel, os 2 livros dos Reis, os 2 livros das Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Ester, os 2 livros dos Macabeus, Jó, os Salmos, os Provérbios, o Eclesiastes ou Coelete, o Cântico dos Cânticos, a Sabedoria, o livro de Ben-Sirá ou Eclesiástico, Isaías, Jeremias, as Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Para o Novo Testamento, os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, os Atos dos Apóstolos, as Epístolas de São Paulo aos Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª a Timóteo, a Tito, a Filémon, a Epístola aos Hebreus, a Epístola de Tiago, a 1ª e 2ª de Pedro, as 3 Epístolas de João, a Epístola de Judas e o Apocalipse. O Antigo Testamento. O Antigo Testamento é uma parte da Sagrada Escritura de que não se pode prescindir. Os seus livros são divinamente inspirados e conservam um valor permanente, porque a antiga aliança nunca foi revogada. Efetivamente, a economia do Antigo Testamento destinava-se, sobretudo, a preparar o advento de Cristo Redentor universal. Os livros do Antigo Testamento, apesar de conterem também coisas imperfeitas e transitórias, dão testemunho de toda a divina pedagogia do amor salvífico de Deus. Neles encontram-se sublimes doutrinas a respeito de Deus e uma sabedoria salutar a respeito da vida humana, bem como admiráveis tesouros de preces. Neles, em suma, está latente o mistério da nossa salvação. Os cristãos veneram o Antigo Testamento como verdadeira palavra de Deus. A Igreja combateu sempre vigorosamente a ideia de rejeitar o Antigo Testamento sob o pretexto de que o Novo o teria feito caducar. Essa foi uma heresia chamada de marcionismo. O Novo Testamento. A palavra de Deus, que é força de Deus para a salvação de quem acredita, apresenta-se
e manifesta o seu poder de um modo eminente nos escritos do Novo Testamento. Estes escritos transmitem-nos a verdade definitiva da revelação divina. O seu objeto central é Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. Os seus atos, os seus ensinamentos, a sua paixão e glorificação, bem como os primórdios da sua Igreja sob a ação do Espírito Santo. Os Evangelhos são o coração de todas as Escrituras, enquanto são o principal testemunho da vida e da doutrina do Verbo encarnado, nosso Salvador. Na formação dos Evangelhos, podemos distinguir 3 etapas: a vida e os ensinamentos de Jesus. A Igreja sustenta firmemente que os 4 Evangelhos, cuja historicidade afirma sem hesitações, transmitem fielmente as coisas que Jesus, Filho de Deus, realmente operou e ensinou para salvação eterna dos homens durante a sua vida terrena, até o dia em que subiu ao céu. A tradição oral. Na verdade, após a ascensão do Senhor, os apóstolos transmitiram aos seus ouvintes, com aquela compreensão mais plena de que gozavam, uma vez instruídos pelos acontecimentos gloriosos de Cristo e iluminados pelo Espírito de verdade, as coisas que ele tinha dito e feito. Os Evangelhos escritos. Os autores sagrados, porém, escreveram os 4 Evangelhos, escolhendo algumas coisas entre as muitas transmitidas por palavra ou por escrito, sintetizando umas, desenvolvendo outras, segundo o estado das igrejas, conservando finalmente o caráter de pregação, mas sempre de maneira a comunicar-nos coisas verdadeiras e sinceras acerca de Jesus. O Evangelho quadriforme, 4 evangelistas, ocupa na Igreja um lugar único, de que são testemunhas a veneração de que a liturgia o rodeia e o atrativo incomparável que em todos os tempos exerceu sobre os santos. Não há doutrina melhor, mais preciosa e esplêndida do que o texto do Evangelho. Vede e retende o que nosso Senhor e Mestre, Cristo, ensinou pelas suas palavras e realizou pelos seus atos. Santa Cesária, a Jovem. É, acima de tudo, o Evangelho que me ocupa durante as minhas orações. Nele encontro tudo o que é necessário à minha pobre alma. Nele descubro sempre novas luzes, sentidos escondidos e misteriosos. Santa Teresinha do Menino Jesus. A unidade do Antigo e do Novo Testamento. A Igreja, já nos tempos apostólicos e depois constantemente na sua tradição, pôs em evidência a unidade do plano divino nos 2 testamentos, graças à tipologia. A tipologia descobre nas obras de Deus, na antiga aliança, prefigurações do que o mesmo Deus realizou na plenitude dos tempos, na pessoa do seu Filho encarnado. Os cristãos leem, pois, o Antigo Testamento à luz de Cristo morto e ressuscitado. Esta leitura tipológica manifesta o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento, mas não deve fazer-nos esquecer de que ele mantém o seu valor próprio de revelação, reafirmado pelo próprio Jesus, nosso Senhor. Aliás, também o Novo Testamento requer ser lido à luz do Antigo. A catequese cristã primitiva recorreu constantemente a este método. Segundo um velho adágio,
O Novo Testamento está oculto no Antigo, enquanto o Antigo é desvendado no Novo. O Novo está oculto no Antigo e o Antigo está patente no Novo. A tipologia significa o dinamismo em ordem ao cumprimento do plano divino, quando Deus for tudo em todos. Assim, a vocação dos patriarcas e o êxodo do Egito, por exemplo, não perdem o seu valor próprio no plano de Deus, pelo fato de, ao mesmo tempo, serem etapas intermediárias desse mesmo plano. A Sagrada Escritura na vida da Igreja. É tão grande a força e a virtude da Palavra de Deus que ela se torna para a Igreja apoio e vigor, e para os filhos da Igreja, solidez da fé, alimento da alma, fonte pura e perene de vida espiritual. É necessário que os fiéis tenham largo acesso à Sagrada Escritura. O estudo das páginas sagradas deve ser como que a alma da Sagrada Teologia. Também o ministério da palavra, isto é, a pregação pastoral, a catequese e toda a espécie de instrução cristã, na qual a homilia litúrgica deve ter um lugar principal, com proveito se alimenta e santamente se revigora com a palavra da Escritura. A Igreja exorta com ardor e insistência todos os fiéis a que aprendam a sublime ciência de Jesus Cristo, na leitura frequente da Sagrada Escritura, porque a ignorância das Escrituras é ignorância de Cristo. Resumindo, toda a Escritura divina é um só livro, e esse livro único é Cristo, porque toda a Escritura divina fala de Cristo e toda a Escritura divina se cumpre em Cristo. As Sagradas Escrituras contêm a palavra de Deus e, pelo fato de serem inspiradas, são verdadeiramente a palavra de Deus. Deus é o autor da Sagrada Escritura. Ao inspirar os seus autores humanos, age neles e por eles. E assim nos dá a garantia de que os seus escritos ensinam, sem erro, a verdade da salvação. A interpretação das Escrituras inspiradas deve, antes de mais nada, estar atenta ao que Deus quer revelar por meio dos autores sagrados para a nossa salvação. O que vem do Espírito não é plenamente entendido senão pela ação do Espírito. A Igreja recebe e venera como inspirados os 46 livros do Antigo e os 27 do Novo Testamento. Os 4 evangelhos ocupam um lugar central, dado que Jesus Cristo é o seu centro. A unidade dos 2 testamentos deriva da unidade do plano de Deus e da sua revelação. O Antigo Testamento prepara o Novo, ao passo que o Novo dá cumprimento ao Antigo. Os 2 esclarecem-se mutuamente, ambos são verdadeira palavra de Deus. A Igreja sempre venerou as divinas Escrituras tal como o próprio corpo do Senhor. Ambos alimentam e regem toda a vida cristã. A vossa palavra é farol para os meus passos e luz para os meus caminhos. Deus abençoe você.